Todos os anos, milhões de motores morrem por superaquecimento. E a maioria desses casos não acontece por azar ou idade. Eles acontecem por erros simples com o líquido de arrefecimento que os motoristas cometem sem perceber. Um dia o marcador de temperatura parece normal. No outro, BUM! Junta do cabeçote queimada, radiador trincado e uma conta de R$15 mil ou mais em reparos. E se eu te dissesse que existem 13 hábitos fatais relacionados ao líquido de arrefecimento que destroem motores de dentro para fora? E nem carros novos estão a salvo. Fique até o final, porque vou revelar um mito sobre o arrefecimento que engana motoristas há décadas. E que até alguns mecânicos ainda acreditam hoje. Vamos começar. Erro número 1. Misturar tipos diferentes de líquido de arrefecimento. Esse é o assassino número 1 dos motores. Misturar líquidos diferentes, por exemplo, verde com laranja, ou azul asiático com Dexcool, provoca uma reação química que transforma o fluido em uma borra espessa. Essa borra entope o radiador, o núcleo do aquecedor e a válvula termostática. Segundo a Society of Automotive Engineers, SAE, líquidos misturados podem perder a proteção anticorrosiva em menos de 3.200 km. Solução: use sempre um único tipo, conforme a especificação original do fabricante. Se for trocar o tipo, faça uma limpeza completa do sistema antes. Erro número 2. Usar água da torneira em vez de água destilada. Parece inofensivo, mas é devastador. A água da torneira contém minerais como cálcio e magnésio, que criam incrustações dentro do radiador e das galerias do motor. Esse acúmulo funciona como colesterol nas artérias, reduz a circulação do líquido e aumenta a temperatura do motor. Solução: misture o líquido de arrefecimento sempre 50 por 50 com água destilada. Ela custa cerca de R$5 por litro, mas evita reparos no radiador que passam de R$5 mil. Erro número 3. Não conferir o nível após a troca do líquido. Muitos motoristas acham que, depois de drenar e completar, o serviço acabou. Errado. Após a primeira rodada, bolsas de ar sobem e o nível do líquido baixa, deixando o sistema parcialmente vazio. Solução: verifique o nível após o primeiro uso e novamente após 24 horas. Complete se necessário. Mecânicos chamam isso de efeito de acomodação. E é o motivo pelo qual 7 em cada 10 trocas feitas em casa falham prematuramente. Erro número 4. Não eliminar o ar do sistema. Já ouviu um barulho de água borbulhando atrás do painel após trocar o líquido? Isso é ar preso no sistema. E é um péssimo sinal. Bolsas de ar impedem a circulação correta do líquido, criando pontos de calor que podem empenar o cabeçote. Solução: sempre sangrar o sistema usando o parafuso de sangria ou o método do funil. Carros modernos já vêm com válvulas de sangria justamente por isso. Ignorar esse passo pode fazer o carro superaquecer mesmo em dias frios. Erro número 5. Usar líquido universal sem verificar compatibilidade. Líquido universal parece uma boa ideia, até ele atacar juntas e vedações. Muitos motores modernos exigem fórmulas sem silicatos para proteger componentes de alumínio. Alguns líquidos universais reagem mal com esses metais. Segundo testes de laboratório da Prestone, usar o fluido errado pode reduzir a vida útil da bomba d'água em até 60%. Solução: leia o rótulo. Se não disser claramente compatível com marca do seu carro, não arrisque. O fluido homologado pode custar R$50 a mais, mas economiza milhares em reparos. Erro número 6. Ignorar o intervalo de troca do líquido. Muita gente acha que o líquido dura para sempre. Não dura. Mesmo os líquidos de longa duração se degradam com o tempo. Os aditivos se esgotam, a proteção anticorrosiva desaparece e o sistema se torna ácido. Esse ácido corrói juntas, sensores e radiadores por dentro. Solução: troque o líquido a cada 3 a 5 anos
ou entre 80 mil e 160 mil quilômetros, conforme o fabricante. Comprou um carro usado e não sabe quando foi a última troca? Considere atrasada. Erro número 7. Encher demais o reservatório. Mas não é melhor. Excesso de líquido não deixa espaço para a expansão térmica. Quando o motor esquenta, a pressão extra empurra o líquido para fora ou estoura a tampa do reservatório. Também pode criar entrada de ar quando o motor esfria. Solução: mantenha sempre o nível entre min e max, nunca acima disso. Erro número 8. Ignorar a tampa do radiador ou do reservatório. Essa pequena tampa é, na verdade, um regulador de pressão. Ela mantém o sistema sob pressão, cerca de 0,9 a 1,1 bar, elevando o ponto de ebulição do líquido. Se a mola enfraquecer ou a vedação trincar, o sistema perde pressão e o líquido começa a ferver mesmo com o marcador normal. Solução: troque a tampa a cada 5 anos ou antes se houver rachaduras, vazamentos ou resíduo branco. Uma tampa de R$50 pode salvar uma junta de cabeçote de R$12.500. O erro número 9. Usar produtos tapa-vazamento. Esse é grave. Esses produtos podem até selar um vazamento temporariamente, mas também revestem o radiador e o aquecedor com borra. Com o tempo, essa borra endurece, reduzindo o fluxo e retendo calor. Mecânicos chamam isso de colesterol do motor. Solução: se há vazamento, identifique a origem e conserte corretamente. Mangueira, abraçadeira ou junta. Não transforme um paliativo em um dano permanente. Erro número 10. Ignorar a vida útil da válvula termostática. A válvula termostática controla quando o líquido começa a circular pelo motor. Ela abre em uma temperatura específica, geralmente em torno de 90 graus Celsius, para manter tudo em equilíbrio. Com o tempo, a válvula começa a travar. Às vezes ela trava aberta, causando alto consumo de combustível e aquecimento interno fraco. Outras vezes, e essa é a mais perigosa, ela trava fechada, prendendo o líquido quente dentro do bloco até o motor ferver completamente. Muitos mecânicos chamam a válvula termostática travada de assassina silenciosa dos motores, porque tudo parece normal, até o momento em que o marcador de temperatura dispara de repente. Solução: substitua a válvula termostática a cada 5 anos ou 96 mil quilômetros, especialmente em veículos mais antigos. Use sempre peças OEM ou marcas de alta qualidade como Stantec, Gates ou Motorrad. Termostatos baratos costumam falhar cedo e causam danos muito maiores. Erro número 11. Ignorar os sinais de aviso da bomba d'água. A bomba d'água é o coração do sistema de arrefecimento. Ela mantém o líquido circulando. Quando ela falha, o motor superaquece quase instantaneamente, o que a maioria dos motoristas não percebe. A bomba d'água raramente falha de uma vez. Antes disso, ela vaza, chia ou sua. Pequenos sinais que acabam sendo ignorados. Fique atento a estes sinais. Poças de líquido sob o motor, geralmente verde, rosa ou laranja. Um ruído agudo tipo assobio que muda conforme o RPM. Ferrugem ou crostas brancas ao redor da carcaça da bomba. Se notar qualquer um desses sinais, não espere. Troque imediatamente. Principalmente se o seu carro usa bomba acionada pela correia dentada. Uma bomba travada pode romper a correia e destruir as válvulas do motor em segundos. Segundo, mais de 25% das panes por superaquecimento na estrada estão ligadas a bombas d'água defeituosas que foram ignoradas por tempo demais. Erro número 12. Não fazer a limpeza do radiador após um superaquecimento. Vamos supor que seu motor superaqueceu uma vez. Você conserta o problema e segue em frente, certo? Errado. Quando o líquido ferve, ele se degrada quimicamente, deixando resíduos ácidos e metálicos dentro do radiador. Se você apenas completar o sistema sem fazer a limpeza, essa mistura corrosiva começa a destruir tudo por dentro. Solução:
Após qualquer superaquecimento, faça uma limpeza completa do radiador usando água destilada e líquido novo. Também inspecione mangueiras e abraçadeiras. O calor excessivo pode enfraquecê-las permanentemente. Mecânicos profissionais como Eric The Car Guy afirmam que líquidos pós-superaquecimento costumam ficar marrom escuros, um sinal claro de contaminação e corrosão contínua se não forem substituídos. Erro número 13. Acreditar que líquido de arrefecimento é só para o verão. Esse é um mito surpreendentemente comum. Líquido de arrefecimento é só para calor. Errado. O líquido não é apenas anticongelante, ele é anticorrosivo. No inverno, evita o congelamento. Mas, o mais importante, protege o motor o ano inteiro contra corrosão. Motores modernos usam blocos e cabeçotes de alumínio. Sem a concentração correta de anticongelante, ocorre corrosão eletrolítica, que começa a comer o metal, mesmo com o carro parado. Solução: mantenha sempre a mistura 50% líquido / 50% água destilada, o ano todo. Em regiões de frio extremo, pode-se usar até 60% de anticongelante, mas nunca ultrapasse isso. Concentrações maiores aumentam a temperatura de operação e prejudicam a circulação. Dica bônus: o truque de reset do sensor de temperatura. Após trocar o líquido ou fazer uma limpeza, a ECU pode continuar achando que o motor superaquece por causa de dados antigos do sensor. Aqui está um jeito simples de resetar. Coloque a chave na posição ON, sem dar partida. Pise totalmente no acelerador por 15 segundos. Desligue a ignição, solte o pedal e aguarde 1 minuto. Ligue o motor e deixe em marcha lenta por 5 minutos, sem ligar o ar-condicionado. Isso ajuda a ECU a reaprender a nova curva de temperatura do líquido, garantindo que a ventoinha e o termostato atuem nos momentos corretos. Mecânicos usam esse procedimento após serviços no sistema de arrefecimento, mas a maioria dos motoristas nunca ouviu falar nisso. Agora, vamos testar seu QI automotivo. Com que frequência você verifica o líquido de arrefecimento? Uma vez por mês? A cada troca de óleo? Ou nunca? Seja sincero e deixe sua resposta nos comentários. E se você já passou por um susto de superaquecimento, conte sua história. Ela pode salvar o motor de outro motorista.